A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos meditar em mais uma porção da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 9, que diz assim: Já por carta vos tenho escrito que não vos associei com os que se prostituem. E 1 Coríntios, capítulo 6, e versículo 11, diz assim: E é o que alguns têm sido, mas se haveis sido lavados, mas se haveis sido santificado, mas se haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo de nosso Deus. Glórias a Deus. Vamos meditar. Quando eu leio aqui, irmão, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, Paulo envia essa carta à igreja de Corinto. Mas com qual intenção que ele envia essa carta? É para que os irmãos, os sinceros, viessem vigiar com aqueles que se diziam ser irmãos, mas estavam corrompidos. Não estavam mais vivendo a verdadeira fé. Não estavam mais se separando do mundo. Porque a Bíblia diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque o que ama o mundo pode se constituir inimigo de Deus. Olha a misturada que está agora nos nossos dias atuais, meus irmãos e minhas irmãs, que estão comigo hoje nessa rede social. Se nós olharmos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nós vamos analisar o tipo de pecado em que algumas pessoas estão enquadrados, como diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, o versículo 11. Veja aí, ouça você o que diz a palavra do Senhor. Mas agora vos escrevis que não vos associei com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador, e com tal nem ainda comais. Existe muita gente que está praticando esses tipos de pecado que a palavra de Deus condena. Porque a palavra de Deus condena, irmão, a abominação, a imoralidade, o incesto e a zoofilia. Pesquisa esses termos que eu acabei de te falar. Assim como em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, olha Paulo no segundo capítulo repetindo quase a mesma coisa que falou no capítulo 5. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, pinguços, nem os maldizentes, não herdarão o reino dos céus. Não vai herdar o reino dos céus, você vai herdar o inferno. Salmo 9, 27. Salmo capítulo 9, versículo 17. Por isso, irmão, que você deve vigiar a cada dia, conforme diz a palavra do Senhor. Examine-se, pois, o homem, examine-se, pois, a mulher, para saber se ainda está no caminho. O próprio Jesus, irmão, se você for ver a pregação de Cristo, ele falou muito sobre o inferno, para que o ser humano viesse a despertar. Em Mateus capítulo 23, versículo 33, diz: como escapareis da condenação do inferno? Só tem um meio, é se arrepender de todos os pecados que você está praticando, andar em santidade, não amar mais o mundo e viver somente só para Deus, irmão. Amar a Deus em tudo. Meu irmão e minha irmã, leia a Bíblia para saber se você ainda está no caminho. Para de ficar ouvindo homens, para de ficar ouvindo terceiros que dizem que nem tudo é o que está escrito. Porque Isaías também profetizou dizendo: se não for conforme está escrito, nunca herdareis o reino dos céus. A nossa vida nessa vida é passageira, e ao atravessarmos dessa vida para outra, livro de Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: está ordenado morrer uma vez só e depois disso o juízo. O juízo é estabelecido pós-morte. Por isso, meu irmão, se a tua consciência ardeu nessa vida, se alegre, porque ainda há oportunidade de salvação para a tua vida. Salvação individual, eu creio, eu acredito. Cada um vai dar conta de si a Deus. Procure meditar na palavra do Senhor. Leia a Bíblia Sagrada, aceite a Jesus, arrependa-se de todos os teus pecados, desde o menor ao maior, e aí sim você terá direito à salvação e à vida eterna. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.